Saber Direito desta semana, o professor Gustavo Cardoso apresenta o curso de Direito Imobiliário. Ele traz a legislação brasileira sobre locação de imóveis, incorporações e loteamentos. Veja também os principais contratos relacionados à gestão imobiliária no país. A aula 1 está começando. Oi, meu nome é Gustavo Cardoso, eu sou advogado especialista na área de direito imobiliário. Eu estou aqui no programa Saber Direito da TV Justiça para falar um pouco de direito imobiliário para vocês. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Tá? Além de ser especialista na área de direito imobiliário, eu me formei em 96, já faz bastante tempo, aqui no Largo de São Francisco, na USP. Tá? E depois eu fiz um mestrado focado em direito imobiliário pela PUC de São Paulo. Eu tenho assento numa entidade que se chama Cornet Global, tá? Que é uma entidade focada em Facilities Management e Corporate Real Estate, que é ligado, em última instância, também ao direito imobiliário. Já tive assento na Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de São Paulo, tá? E dou aula em cursos de pós-graduação, tanto da FIA, que é uma fundação da FEA, ligada à USP, quanto do FDTE, que é uma fundação ligada à Poli, também da USP. Enfim, essa é uma breve apresentação. Qualquer coisa, fico à disposição também de vocês para esclarecer qualquer dúvida ao final das aulas. O objetivo dessas aulas não é formar advogados. O objetivo aqui é permitir que vocês possam, em questões que envolvam imóveis e direito imobiliário, que vocês possam se posicionar de uma maneira construtiva para que, por exemplo, os interesses de vocês sejam preservados, quer seja numa negociação para adquirir um imóvel, quer seja num contrato de locação, né? Então o objetivo é que vocês consigam ter ideia e ter uma noção prática, concreta, do que está acontecendo quando você está fazendo uma transação imobiliária, quando você está envolvido num negócio que envolva imóveis, tá bom? São 5 aulas, o programa aqui são 5 aulas. Na primeira aula eu vou dar uma apresentação geral do que é direito e o que é direito imobiliário, né? Vou passar por temas que envolvem aquisição de imóveis, né? Preocupações relacionadas à auditoria e avaliação sobre aquele imóvel, se está tudo em ordem para comprar ou para alugar ou para vender, né? Na segunda aula eu vou discutir um tema que é muito presente na vida do cidadão brasileiro, que é contratos de locação. Na terceira aula eu vou falar de uma modalidade de locação que já não é tão nova assim, mas que ainda causa estranheza a muita gente, que é a modalidade de locação na modalidade Built to Suit, que é uma locação feita sob medida, para atender às necessidades do locatário, né? Na quarta aula eu vou falar sobre parcelamento do solo, que envolve aí incorporação e loteamento, tá? E na quinta aula eu vou discutir contratos, em geral, aplicáveis e usados quando se faz a gestão do patrimônio imobiliário em empresas ou quando você tem uma carteira de imóveis que você precisa gerir. Então esse é um resumão do que eu vou falar nessas 5 aulas para vocês, tá? Iniciando a primeira aula, eu gostaria de destacar alguma literatura. Se alguém quiser se aprofundar no tema, recomendo buscar algumas obras que são basilares ou que são referência no estudo de direito imobiliário. A que eu mais gosto é a obra do Orlando Gomes, de Direitos Reais. Tá? É uma leitura complexa, mas é uma leitura bastante densa, né? Temos também um Código Civil comentado que eu recomendo muito a leitura, que é o do Nelson Neri. Tá? Para quem quiser mesmo avançar no assunto, recomendo a leitura de um xará meu, que é o Gustavo Tepedino. É um dos melhores autores, na minha opinião, sobre direito imobiliário contemporâneo e sobre as novas tendências que a gente tem enfrentado na vida do direito imobiliário. Bom, iniciando a aula, é importante primeiro a gente fazer uma referência a temas mais genéricos, para que a gente possa entender os conceitos que eu vou trazer para vocês sobre direito imobiliário. Então, a primeira coisa que
qualquer um que queira entender um pouco de direito ou que queira se situar no universo jurídico é entender a hierarquia entre leis e normas no Brasil. Então, se nós formos fazer uma avaliação purista, né, o nosso guia, o nosso norte é sempre a Constituição Federal de 1988. Tá? É da Constituição que parte toda a interpretação, que parte todo o restante. Todas as outras normas, leis, são, de alguma maneira ou outra, guiadas por princípios e regras contidos na nossa Constituição Federal. É como se fosse uma pirâmide, tá? Ou um sol que estivesse iluminando todo o resto do nosso ordenamento jurídico. É a nossa Constituição Federal. Críticas que eu faço à nossa Constituição, apesar dela ter sido a Constituição cidadã, celebrada por muitos, tá? É uma Constituição que procurou esgotar assuntos e procurou descrever com minúcias temas que ela aborda. Né? Ao contrário de outras constituições mais longevas, como por exemplo a dos Estados Unidos, que é desde 1700 e tanto, desde a independência americana, tá? Ela continua praticamente a mesma, com algumas pequenas emendas, né? A nossa Constituição de 88 já foi mutilada inúmeras vezes, ela já foi emendada inúmeras vezes, porque ela não trata só de princípios basilares. Tá? Ela entra na minúcia de algumas questões que talvez não devesse ficar a cargo da própria Constituição. Né? A Constituição americana basicamente trata de princípios que são interpretados de tempos em tempos pelos tribunais. Por isso que ela é praticamente a mesma há 300 anos. Né? A nossa Constituição de 88, infelizmente, já foi retalhada inúmeras vezes. Mas, né, mesmo apesar disso, os princípios basilares que regem a nossa vida, a vida em sociedade, a vida da sociedade civil, né, ela está aí e continua firme e forte, né, especialmente na parte do artigo 5º, que regula e que rege os princípios gerais da vida e do ordenamento jurídico no Brasil. O que diz o artigo 5º? Tá? O artigo 5º enumera os princípios gerais, tá? Que permeiam todo o nosso ordenamento jurídico, que permeiam todas as leis que estão embaixo da Constituição. Tá? Entre as regras e entre os princípios lá do nosso artigo 5º estão, por exemplo, o direito à propriedade. Então, este é um princípio basilar. Todo brasileiro tem direito a ter propriedade. Como estamos aqui discutindo imóveis, todo brasileiro tem direito a ter um imóvel. Né? Ele tem o direito a comprar um imóvel. Então, e a sua propriedade vai ser preservada. É isso que quer dizer este princípio geral de direito à propriedade. Tá? Além do direito de propriedade, nós temos direitos outros princípios no artigo 5º, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? É um princípio que procura preservar condições mínimas, né, para que o cidadão brasileiro possa existir, viver. Né? O princípio da dignidade da pessoa humana também permeia todo o ordenamento jurídico brasileiro e deve servir de inspiração toda vez que alguém estiver interpretando alguma regra jurídica. Outro princípio importante seria o princípio da função social da propriedade. Especialmente no direito imobiliário, esse é um princípio que é extremamente importante porque ele modula, ele cria uma outra visão do que é propriedade imobiliária no Brasil. Né? Nós temos o conceito clássico de propriedade trazido pelo Código de Napoleão e importado através do nosso Código Civil de 1916, que é o conceito clássico de usar, gozar e livremente dispor de um imóvel. Né? Este conceito, com a função social da propriedade, ficou um pouco modulado. Você continua podendo fazer tudo isso desde que você observe a função social da propriedade. E o que significa isso? Você tem que usar a propriedade de uma maneira socialmente condizente e aceitável. Por exemplo, no meio urbano, no meio da cidade, você tem que usar a sua propriedade conforme as regras de zoneamento e de uso e ocupação do imóvel ditadas em sua maior parte pelas prefeituras municipais. Então, a prefeitura vai dizer como que você vai poder usar o seu imóvel. Quando o imóvel é comercial, a prefeitura vai emitir um negócio que chama alvará de funcionamento. E aí
você obtendo este alvará, você está cumprindo função social da propriedade. Por exemplo, se você tem um bairro residencial, tá? Todo residencial, e uma pessoa resolve colocar no meio desse bairro residencial uma indústria química. Tá? Provavelmente, pelas leis de zoneamento e urbanismo da prefeitura, não vai ser possível colocar uma indústria química no meio de um bairro que é eminentemente residencial. Nesse cenário, a pessoa não vai poder construir uma fábrica poluente no meio de uma zona eminentemente residencial. Hipótese em que ele não estaria cumprindo com a função social da propriedade e não obteria o alvará de funcionamento. Tá? Passando pela Constituição, nós temos aí microcosmos legais, tá? Que são diplomas legais um pouco mais complexos, que tratam de assuntos específicos e que têm toda uma vida própria, né? E regulagem própria. Tá? O principal diploma legal que eu posso mencionar para vocês como regedor, como regulador da nossa vida em sociedade, é o Código Civil Brasileiro, que foi recentemente alterado, tá? E que está agora, nesse momento, passando possivelmente por uma nova alteração. O nosso Código Civil Brasileiro, como o próprio nome diz, Código Civil, rege toda a vida civil privada do cidadão brasileiro. Tá? O nosso Código Civil demorou muito tempo para ser revisto. Imagina, a gente tinha um Código Civil de 1916 que foi revisto somente em 2010. Muita coisa mudou entre 1916 e 2010. Tá? Mas, quando ele veio atualizado, tá? Ele alinhou-se com a Constituição Federal Brasileira, com seus princípios basilares, né? E ele voltou a ser o principal instrumento para regrar vida social, vida civil no Brasil. Tá? Outro importante diploma legal que é importante a gente entender e saber que existe, né, no mundo do direito imobiliário é o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Terra. São diplomas legais primos, o Estatuto da Terra um pouco mais antigo, da década de 60, e o Estatuto da Cidade já nos anos 2000, tá? Que regulam especificamente e determinam e guiam normas públicas de uso e ocupação da propriedade urbana e rural no Brasil. O Estatuto da Terra, evidentemente, ligado ao meio rural, né? E o Estatuto da Cidade ligado ao meio urbano. O Estatuto da Terra e o Estatuto da Cidade trazendo importantes ferramentas para tanto. Então, por exemplo, no Estatuto da Terra se regula os principais contratos que regem a exploração da terra e da pecuária e das atividades rurais no geral, como o contrato de arrendamento, contrato de parceria rural e assim por diante. No Estatuto da Cidade, por exemplo, né, se regulam políticas públicas de uso e ocupação e direcionamento de como o poder público gostaria que a cidade tivesse o seu desenvolvimento. Ferramentas como a usucapião coletiva, ferramentas como outorga onerosa, que permite que o empreendedor adquira potencial construtivo para poder erigir imóveis maiores ou mais altos, vem do Estatuto da Cidade. Tá? Um outro instrumento importante e que regula a vida de direito imobiliário é a Lei de Loteamentos. A Lei 6766, né, final da década de 70, tá? Ela vem regrar parcelamento do solo urbano. Então, o que significa? Em resumo, a Lei de Loteamentos, e nós vamos tratar de loteamentos e incorporações na quarta aula deste programa, desse curso, né? Mas em resumo, a Lei de Loteamentos ela vem disciplinar a forma como se reparte, como se divide a propriedade urbana, né? Explicando e orientando como se abre vias públicas, que infraestrutura que precisa ser colocada para que uma propriedade maior possa se dividir em lotes menores para serem disponibilizados à venda ao público, né? Temos a Lei de Incorporações, que regula de uma maneira um pouco diferente o parcelamento do solo urbano, né? Mas de uma maneira diferente, na forma de condomínio e não de loteamento, né? Significa você ter uma área urbana dividida em unidades autônomas, podem ser
em forma de casas ou de apartamentos, ou de conjuntos comerciais, né? Ou de empreendimentos como shopping centers que que são divididos em unidades autônomas, né? Mas que são unificados, estão juntos por força daquele empreendimento. Então, num apartamento, num prédio residencial, você tem um conjunto de apartamentos que tem vida própria, mas que tem regras de convívio unificados, com síndico, com uma administradora, regras para regular o uso de áreas comuns, né? Mas como eu falei, eu vou entrar um pouco mais no detalhe do assunto de condomínios, incorporações e loteamentos na aula 4 desse nosso programa. Na sequência, para o direito imobiliário, uma lei que também nos atinge diretamente, quase que cotidianamente, que é a Lei de Locações. Regula e rege como nós alugamos imóveis no Brasil, né? Quer imóveis residenciais, quer imóveis não residenciais ou comerciais, imóveis para temporada, né? E essa nova modalidade de locação introduzida na Lei de Locações, que é a locação feita sob medida, locação sob modalidade build to suit. O tema locação também eu reservei 2 aulas, especialmente para tratarmos de locação, em razão da sua relevância, né? E em razão de envolver praticamente o conjunto de toda a população brasileira, que provavelmente já passou ou passará por uma locação em sua vida, né? Então, a aula 2 será sobre locações e a aula 3 sobre locação sob medida ou, em inglês, locação na modalidade built to suit. A próxima lei que eu gostaria de destacar nesse contexto geral, que é importante que todo mundo saiba, que envolve direito imobiliário no Brasil, é a Lei de Registros Públicos. Aqui, abrindo um parênteses, né? E tem um brocardo que eu acho que boa parte da população brasileira já ouviu, que é aquele conceito de que quem não registra não é dono. Nossa, professor, mas o que é isso? Registra? Registra o quê? Aonde? Para quê? Né? A nossa lei, o nosso ordenamento jurídico e a nossa tradição, né, herdada de portugueses e do direito romano, né, ela indica que para você se tornar dono de um imóvel, para você se tornar proprietário de um imóvel, você precisa registrar o que a gente chama de título aquisitivo, né? Título aquisitivo pode ter várias versões. Por exemplo, o mais comum, uma escritura pública de venda e compra, feita lá no cartório, que todo mundo vai lá e assina aquele papel. Este papel feito na frente do cartório, tá, tem que ser levado a um outro cartório. Tá? Então, o cartório de notas faz a escritura e o cartório de registro de imóveis recebe essa escritura e registra essa escritura. Não basta assinar só o papel. Você só será proprietário de um imóvel ou de um direito real se você pegar este papel feito pelo cartório de notas e levar a registro no cartório de registro de imóveis. Antes de você fazer isso, você não é dono de nada. Então esse brocardo, só é dono quem registra, tem que ficar gravado profundamente na mente de vocês. Contrato de gaveta não transfere propriedade, né? Contrato que não é levado ao registro de imóveis não transfere direitos de propriedade ou direitos reais, né? Isto para deixar muito claro a questão do brocardo, né? Agora, a Lei de Registros Públicos veio para regulamentar esse registro. E o que você registra lá, além da propriedade, além da transferência da propriedade? Você também registra garantias reais. O que significa uma garantia real? Uma garantia real no esteio dos direitos ligados à propriedade significa que você está dando em garantia um imóvel seu para conseguir um empréstimo ou para garantir uma outra operação qualquer. Tá? Da mesma maneira que a propriedade, uma garantia real, ela só existe quando você pega o papel, este documento feito pelo cartório de notas e você registra no cartório de registro de imóveis competente. Não é qualquer cartório de registro de imóveis, tá? Tem que ser o cartório que atende aquela região
onde está localizado o imóvel que se pretende registrar ou que se pretende dar em garantia. A Lei de Registros Públicos, ela indica expressamente tudo aquilo que é registrável perante o cartório de registro de imóveis. Eu estou focando em registro de imóveis, porque a minha aula é sobre direito imobiliário, mas a Lei de Registros Públicos também trata de registro de pessoas, né, e de empresas, quando é o caso de empresas que são registradas no Registro Público de Direito Civil. Né? Enfim, este é outro conjunto, essa é uma outra lei, esse é um outro microcosmo legal que trata de direito imobiliário, né? Que é a Lei de Registros Públicos. Lembrando, quem não registra não é dono. Tá? Isso é básico, pessoal. Então, isso vocês têm que focar. Tá? E até contratos de locação são registráveis, tá? Dependendo do objetivo que você tem com esse contrato. Tá? Registráveis em cartório de registro de imóveis. Registro em outros cartórios produzem outros efeitos. Cartório de títulos e documentos produz outros efeitos. Né? Cartórios de protesto tem outro objetivo. Estamos falando aqui de um registro que vai conferir propriedade ou direitos reais menores, ou vai assegurar que uma garantia está efetivamente sendo dada de maneira correta. Ok? Na sequência das leis e normas que regulam a vida do direito imobiliário, temos as normas e leis municipais urbanísticas. Essas são as leis e regras que vão te dizer como que você vai usar e ocupar o seu imóvel. Então, por exemplo, regras que informam gabarito, regras que informam recuos, quanto que você pode construir para cima ou não, né? Regras que indicam quais as regiões que podem receber indústrias ou comércio ou residências, né? Essas regras, basicamente, diferente das outras, vêm do âmbito municipal, são decididas e votadas no âmbito municipal. As outras que eu mencionei são leis federais, aplicadas no Brasil inteiro. As regras municipais, obviamente, atendem e têm referência apenas àquela circunscrição que envolve o município. Desta maneira, cada município pode ter o seu regramento diferente, né? E a população, e em última instância os entes políticos, vão decidir como que aquela cidade vai crescer, vai se desenvolver, vai se organizar. E é justamente nessas leis municipais urbanísticas que você regulamenta isso. Um outro conjunto de leis e normas importantíssimos para o direito imobiliário são aquelas que envolvem direito ambiental. Tá? Sempre que se fala de imóveis no Brasil, vem indissociavelmente a discussão sobre o direito ambiental. Especialmente quando você pretende desenvolver empreendimentos ou projetos em regiões que tenham algum problema ambiental ou de poluição. Ou quando você pretende desenvolver uma atividade que tem um potencial poluidor. Então, as regras de direito ambiental, elas vêm junto com a atividade imobiliária para guiar também o que você pode ou não pode fazer em determinado local. Então, tem exemplos clássicos que eu posso dar, como, por exemplo, teve aquele episódio em Osasco, em que foi construído um prédio residencial em cima de um lixão, e aquilo estourou. Em algum momento deu problema. Possivelmente porque as regras ambientais não foram observadas de maneira adequada no momento de lançamento ou de projeto deste empreendimento. Né? A questão ambiental se aplica muito fortemente à questão das indústrias e atividade industrial, especialmente aquelas poluidoras, né? E também, junto com a licença de funcionamento municipal, indicam a obtenção de licenças de cunho ambiental para permitir aquelas atividades, né, que são aí vistas e regulamentadas por órgãos ambientais no âmbito municipal, estadual e federal. Passando para o tema de aquisição da propriedade imobiliária no Brasil, né, podemos elaborar e dizer que basicamente temos duas grandes formas de adquirir propriedade no Brasil. Uma que a gente chama de modos de aquisição originários e outra, modos de aquisição derivados.
Os originários são modos de aquisição que não dependem de ninguém passando a propriedade para você. Por exemplo, usucapião. Por exemplo, aluvião. Usucapião o pessoal costuma conhecer mais, mas aluvião, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma propriedade na beira de um rio e o curso do rio muda. E de uma maneira que o teu imóvel aumenta de tamanho, né? Você teve o teu imóvel aumentado e você não dependeu de ninguém para receber ou para ter essa propriedade aumentada, por exemplo, né? E você tem os modos de aquisição derivados, que junto com aquele nosso brocardo, quem não registra não é dono. Quem não registra o quê? Título aquisitivo. Tá? Então o que significa ter um título aquisitivo? Um documento hábil para ser levado ao registro de imóveis e que pode transferir a propriedade desse imóvel. Essas são as formas derivadas de aquisição da propriedade imóvel no Brasil. O modo básico de você adquirir uma propriedade imobiliária no Brasil, e que é mais comum, é via uma escritura pública de venda e compra. Tá? Mas existem outras formas. Por exemplo, pela via do inventário. Tá? A escritura de inventário ou a sentença judicial que homologa o formal de partilha são títulos hábeis, títulos aquisitivos hábeis para transferir a propriedade imobiliária. Por exemplo, né? Doação, outra forma. Dação em pagamento, outra forma de transmitir propriedade imobiliária através de um título aquisitivo. Tá? Regra geral, para transferir um direito imobiliário, direito de propriedade ou um direito real menor. Então a propriedade ela pode ser fatiada em direitos reais menores, né? Como por exemplo usufruto, como por exemplo o uso, né? Direitos reais de aquisição, como compromisso de venda e compra. Então todo esse conjunto de direitos reais, tá? Que são previstos em leis. Lembrando, direitos reais são previstos em lei. Você não cria um direito real num contrato. O direito real só existe se ele está previsto em lei. Diferente de um direito, de uma obrigação, né? Um direito pessoal que você pode criar por força de um contrato. Modos de aquisição originária. Eu gostaria de fazer um destaque a usucapião, né? Que é o modo heróico de aquisição, né? E que basicamente depende tão somente de você ter a posse do imóvel, né? Basicamente ter a posse do imóvel. Evidente, cada usucapião que eu vou falar agora tem algum requisito diferente, tá? Mas usucapião basicamente depende de você provar que você é possuidor daquele imóvel, tá? Então, por exemplo, na usucapião extraordinária, que é a usucapião mais ampla que você tem, essa é a única prova que você tem que fazer, que você ocupou um determinado imóvel por um determinado tempo. A usucapião extraordinária no Brasil hoje, ela prevê um prazo de 15 anos, que pode ser reduzido até 10, dependendo de condições sociais relevantes naquele imóvel. Então, por exemplo, se você fez obras socialmente relevantes, você pode até diminuir esse prazo de 15 para 10 anos. Você não precisa provar mais nada, só que você ocupou o imóvel por 10 anos. Ponto. Você não precisa ter justo título, você não precisa ter boa-fé, nada. Se você ficou 15 anos no imóvel e ninguém foi reclamar, você pode adquirir esse imóvel pela via de usucapião. Tá? Aí você vai falar para mim, poxa professor, mas isso é injusto com o proprietário. O proprietário teve uma chance. Teve 10 anos ou 15 anos de chance de perceber que estava acontecendo alguma coisa lá. Né? O direito não socorre aqueles que dormem no ponto. Tá? E o direito imobiliário, nos últimos tempos, ele tem se tornado mais fluido, justamente para atender anseios sociais. Então o proprietário que dormiu no ponto aqui, e não é de um dia para o outro, nós estamos falando de 10 a 15 anos, ele pode sim perder a sua propriedade. Tá? A usucapião ordinária, um pouquinho diferente da extraordinária, ela prevê a
existência de justo título e boa-fé. Ou seja, é aquela história do compromisso de venda e compra, de gaveta, que ninguém nunca registrou, você não consegue encontrar mais o vendedor, né? E se você mostra esse compromisso de venda e compra, né, e você prova que você tem boa-fé, justo título e boa-fé, você consegue reduzir esse prazo do usucapião, tá? E esse prazo pode cair de 10 anos da usucapião ordinária normal até 5, dependendo da situação, e também com um viés social, dependendo da situação. Tá? Outros usucapiões que a gente pode citar, por exemplo, é o usucapião coletiva, né? Que é o usucapião feito por uma comunidade. Né? Isso são novidades trazidas pelo Estado. Novidades. São modalidades de usucapião trazidas pelo Estatuto da Cidade, abraçadas pela Constituição Federal e Código Civil. Né? É interessante também dizer que hoje em dia é possível fazer usucapião pela via extrajudicial. Você pode fazer via cartório, não depende só do Poder Judiciário para isso. Existem outras modalidades de usucapião, mas pelo tempo que a gente tem, eu não vou abordar todas aqui. Passando do usucapião para um dos modos de aquisição derivados mais comuns no nosso ordenamento jurídico, passo aqui a falar um pouquinho sobre o modo de aquisição clássica, que é o registro de um título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. Qual o título aquisitivo? Classicamente no Brasil nós estamos falando de um documento que chama Compromisso de Venda e Compra, tá? Que foi criado pelo Decreto-Lei 58 de 1937. Tá? O compromisso de venda e compra, eu diria que é o instrumento mais popular, tá? Para você iniciar uma negociação, para você iniciar uma aquisição de imóvel no Brasil. O compromisso de venda e compra foi alçado à condição de direito real por força do Código Civil brasileiro atual, né? Ou seja, uma vez registrado o compromisso, ele também é um direito real de aquisição. Tá? Então, no modo de aquisição clássico, você assina um compromisso de venda e compra. O compromisso vai prever uma série de situações que vão ter que ser vencidas até você chegar ao momento da escritura pública definitiva de venda e compra. Por exemplo, o vendedor do imóvel tem que mostrar que o imóvel está em ordem e que ele não tem problemas para vender o imóvel. Então são aí nesse momento apresentados uma série de documentos para atestar que o vendedor do imóvel está ok e que o imóvel não tem problemas. Para isso você precisa de um tempo. Então você assina o compromisso de venda e compra para amarrar o negócio e você, nesse período de auditoria, vamos chamar assim, você analisa esses documentos, você faz o pagamento de alguma parcela intermediária e, estando tudo em ordem no final, você recebe a escritura pública de venda e compra. E o que você faz aí? Registra a escritura de venda e compra no cartório de registro de imóveis. Só é dono quem registra. Tendência atual do direito imobiliário é simplificar o processo de aquisição. Então, o compromisso de venda e compra está sendo lentamente substituído, né, por outros instrumentos. Então, no modo de aquisição clássica, só para a gente lembrar, você assina o compromisso de venda e compra, você resolve uma série de problemas e no final você recebe a escritura de venda e compra. Se no momento de você receber as chaves de um apartamento que você está comprando, você não terminou de pagar, tá? Antigamente você hipotecava o imóvel para o banco te dava o dinheiro, você pagava a construtora e você continuava pagando para o banco as parcelas. Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Tá? Hoje em dia você substitui a hipoteca por um negócio que chama alienação fiduciária. A tendência é cada vez mais encurtar o caminho, né? Diminuir a quantidade de registros para tentar também se baratear essa operação toda. Baratear para quem? Para o construtor e para o adquirente. Então a ideia de substituir compromisso de venda e compra por uma alienação fiduciária tão somente, tá, está sendo construída lentamente e em algumas situações já é realidade. Então é quase como se você tivesse comprando um carro numa concessionária. A ideia toda que o mercado vem trabalhando já faz algum tempo é que quando você entrar num stand de vendas, por exemplo, de um empreendimento imobiliário qualquer, você saia de lá já com uma alienação fiduciária, mesmo que o prédio não esteja pronto. Tá? Eu já vi alguns casos disso na minha prática jurídica,
né? Em que você sai do estande de vendas com um título de propriedade, uma fração ideal do terreno, por exemplo. Tá? E quando o prédio terminar, né, você ganha, você recebe aquela unidade autônoma. Tudo isso você cancelaria compromisso de venda e compra, você cancelaria escritura pública de venda e compra e você concentraria tudo num ato só, que é a do alienação fiduciária. Na maior parte dos casos, contudo, ainda não chegamos nisto. Né? Simplesmente se assina o compromisso de venda e compra e no momento das chaves, se você não quita o preço naquele momento, em vez de você assinar uma hipoteca e um instrumento de financiamento com o banco, aí você assina a alienação fiduciária. Isso, sim, já está acontecendo em larga escala. A hipoteca foi praticamente abandonada em projetos novos. Né? É difícil ver hoje em dia hipoteca em grandes lançamentos de empreendimentos imobiliários. O compromisso de venda e compra, dessa forma, continua sendo um enorme instrumento de transações imobiliárias. Ele continua vivo e pujante. Né? Por que ele é tão interessante? Né? Porque ele tem algumas ferramentas que protegem tanto o vendedor quanto o comprador. Né? Por exemplo, o comprador pode entrar com uma ação que chama adjudicação compulsória se o vendedor, lá no meio do caminho, falar assim, não quero mais. Tá, se o compromisso foi assinado com uma cláusula que chama de irrevogabilidade e irretratabilidade, ele não pode mais desistir do negócio. Né? E o comprador ele pode entrar com uma ação e quem vai passar a escritura do imóvel é o juiz. Nossa, não existe nada igual no ordenamento jurídico brasileiro com essa envergadura e eu não encontrei nada parecido fora do Brasil, quando a gente compara com legislações, com leis fora do Brasil. É um documento sui generis, a possibilidade de adjudicação compulsória. Por outro lado, o vendedor só vai passar a escritura definitiva de venda e compra quando o preço todo estiver pago. Então, ele protege de maneira sólida tanto o vendedor quanto o comprador. Cumpre lembrar também em transações imobiliárias no geral que existe tributação. Né? Nós temos aí o famoso ITBI, tá? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é um imposto municipal, tá? Que varia, a sua alíquota varia de cidade para cidade. Tá? Em São Paulo, por exemplo, são 3%, mas esta alíquota varia de município para município. Né? Toda vez que você transfere propriedade ou você transfere um direito real menor vinculado a uma propriedade imobiliária, você está sujeito a pagar o ITBI. Tá? Existem algumas exceções quando, por exemplo, você coloca este imóvel dentro de uma sociedade. Tá? Existe a possibilidade nesse cenário de você não pagar o ITBI. Tá? Só se essa empresa não tiver atividade imobiliária e esse seu imóvel não estiver sendo explorado, por exemplo, sendo alugado. Né? Nesse cenário você pode colocar o imóvel lá dentro e não tem incidência do ITBI. Seria para integralizar um aumento de capital, por exemplo. Bom, o que também é importante se dizer sobre o compromisso de venda e compra? Como todo contrato imobiliário, ele tem alguns requisitos especiais. Tá? Contratos imobiliários como escritura de venda e compra, compromisso de venda e compra, usufruto, um contrato de locação, né? Você tem elementos que você precisa inserir nesse contrato para que ele tenha ou seja revestido de algum valor. Um dos elementos essenciais é a descrição do imóvel de maneira correta. O imóvel precisa ser descrito em contratos imobiliários conforme consta no cartório de registro de imóveis essa descrição. Então, no cartório de registro de imóveis vai haver uma descrição oficial daquele imóvel. Essa descrição você tem que colocar nesse seu contrato imobiliário. E, como nós estamos falando aqui do compromisso de venda e compra, essa descrição precisa entrar lá. Existem outros elementos do compromisso de venda e compra, né? Que você precisa construir este compromisso de venda e compra. Eu já mencionei o elemento da irrevogabilidade e irretratabilidade. Quando você não coloca este elemento, o compromisso ele é rescindível. E aquela ideia da adjudicação compulsória ela fica um pouco mais enfraquecida. Esses são dois elementos do compromisso. Quer ver mais um? Arras. Quando você dá um sinal num compromisso de venda e compra, a gente chama esse sinal de arras. Tá? Esse sinal ele garante o cumprimento do contrato.
No sentido de que, se você, comprador, deixar de pagar o preço e o contrato, esse compromisso for rescindido, você perde esse sinal, arras. Por outro lado, se o vendedor não cumpre a parte dele, ele tem que devolver as arras em dobro. Né? Este é um outro elemento que tem que ser tratado, muito bem tratado, dentro de um compromisso de venda e compra, entre diversos outros. Ainda dentro do compromisso de venda e compra e discutindo um pouco a questão de grandes empreendimentos imobiliários, tá? Existe a eterna luta entre construtoras, incorporadoras e compradores de imóveis. Essa é uma luta, é um braço de ferro, né? Que não vai terminar agora e vai estar sempre presente. Por quê? São interesses que se chocam, que se contrapõem e cada qual defendendo o seu lado. Então a construtora, o que a construtora quer num empreendimento? Ela quer construir, entregar o imóvel, receber o preço, né, com alguma correção monetária dependendo do prazo da obra, né? E o que o comprador quer? Ele quer, na medida em que ele paga o preço, receber lá o apartamento no final, ou o conjunto comercial, o que quer que seja que ele esteja comprando, né? O compromisso de venda e compra ele vem tentar regrar isto, mas existem abusos que precisam ser coibidos. Uma das questões mais debatidas era a questão da multa no caso de rescisão de um compromisso de venda e compra. No caso, por exemplo, de rescisão por conta de não pagamento do preço de aquisição, né? As construtoras costumam colocar em seus contratos multas das mais exageradas possíveis. Tá? A jurisprudência no Brasil ela vinha pautando essas multas, tá, na faixa de 20% daquilo que já havia sido pago pelo comprador. Tá? Legislação recente regulamentou o valor dessa multa. Tá? Fruto de influências ou não no Congresso Nacional, de modo a deixar muito claro como ficaria essa questão das multas, né? No caso de uma rescisão de contrato, ou seja, não está mais ao sabor de jurisprudência isso. Isso também não está mais ao sabor de jurisprudência a questão do atraso de entrega de obra. Né? Os tribunais vinham dando multas até pesadas para as construtoras quando a obra atrasava. Tem legislação hoje regulando ou limitando o valor dessa multa contra as construtoras no caso de atraso de entrega de obras. Este conflito, este choque, né, de tempos em tempos vai merecer uma atenção do Poder Judiciário para equilibrar a balança. Né? Considerando que o comprador de imóvel, ele perto da construtora, ele é pequenininho e muitas vezes hipossuficiente, o Judiciário tem uma tendência de ficar ao lado desse comprador, né, para tentar equilibrar o jogo, especialmente em contratos e compromissos de venda e compra cujas cláusulas e disposições sejam leoninas, ou seja, sejam extremamente favoráveis a apenas um dos lados. E isto, infelizmente, senhores, é muito comum. Eu falei um pouco sobre alienação fiduciária. Justifica explicar um pouquinho o que é isso. Diferente da hipoteca, que é uma garantia que você dá para um banco ou dá para uma construtora para assegurar alguma obrigação, alguma responsabilidade sua, né? A alienação fiduciária, diferente da hipoteca, você, de alguma maneira, você já transfere essa propriedade para o credor. Então, se eu, devedor, deixo de pagar alguma coisa, a propriedade ela se consolida na figura do credor. Então, no caso de um banco ou de um agente do sistema financeiro imobiliário, né, essa propriedade ela se consolida na mão do credor, né, e a retomada do imóvel é muito mais rápida do que era na hipoteca tradicional que se tinha anteriormente. Tá? A hipoteca tradicional previa que esse imóvel iria para um leilão, a execução num rito judicial, demorava às vezes anos, né, e o leilão muitas vezes não era satisfatório para o credor. A alienação fiduciária dinamizou esse processo, mesmo havendo uma modalidade de hipoteca que previa uma agilidade tão grande quanto a da alienação fiduciária. Mas a alienação fiduciária caiu no gosto, né? E todos os agentes hoje de mercado financeiro que concedem empréstimos ou são ligados à atividade imobiliária adotam
alienação fiduciária, salvo algumas raríssimas exceções que isso não se justificaria. Mas a alienação fiduciária se tornou praticamente regra para os agentes que tramitam, que transitam no mundo imobiliário hoje. Quando você fala de alienação fiduciária, você necessariamente fala e discute securitização de recebíveis imobiliários. É um nome esquisito, mas é importante também que se saiba, que o cidadão comum entenda um pouco o que é isso. Esse crédito, tá? Esse direito de receber valores de uma prestação, de uma compra de uma casa, ele pode ser transferido para terceiros agentes. Isso, em resumo do resumo, significa que você está securitizando um recebível. Significa que quando você cede o crédito, a construtora ou o agente que vendeu o imóvel recebe imediatamente aquele valor, tá? Ou um valor com deságio, e transfere este direito de receber essas parcelas para um terceiro, um agente, muitas vezes financeiro, tá? Que vai emitir papéis com lastro neste projeto, tá? Para serem vendidos no mercado. Então é muito comum quando você faz ou quando você investe num fundo de aplicações de banco, que você tem lá no meio do fundo de aplicações investimentos ligados a esses recebíveis imobiliários. Né? Os bancos compram muito desses recebíveis, né? Distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Então, essas operações um pouco mais complexas, muitas vezes vêm lastreadas, né? Ou são lastreadas por esses recebíveis imobiliários. Então é importante saber que quando você vê uma cláusula lá permitindo que esse crédito, ou seja, os valores que você vai pagar possam ser cedidos a terceiros, tem muitas vezes esse viés de cessão, de venda desse crédito, que pode estar envolvendo também uma operação muito maior que a gente chama de securitização de recebíveis imobiliários. Eu gostaria de fechar essa aula falando um pouco de auditoria imobiliária. Toda vez que eu vou tratar de uma venda de um imóvel, tá, e eu peço uma série de documentos para avaliar se o meu cliente não está entrando numa fria, eu ouço de tudo do outro lado, especialmente do corretor de imóveis. Eu acho que até eu queria fazer um apelo ao universo de corretores de imóveis. Tá? Quando o advogado, fazendo o seu trabalho, pede para examinar documentos e certidões, para avaliar se o imóvel e se o vendedor estão em ordem para aquisição, que ele colabore e não veja isso como um óbice para venda. Aliás, se todos fizessem esse dever de casa de maneira adequada, a gente não teria golpes, a gente não teria gente frustrada, a gente não teria um negócio que chama evicção de direito. Que é quando você compra o imóvel, mas um problema anterior, tá, anula essa venda. Por exemplo, se o vendedor do imóvel tiver dívidas trabalhistas, dívidas quaisquer, e ele estiver sendo executado por essas dívidas, e nesse momento ele vende o imóvel, é possível que esse credor dessas dívidas, de repente alguém entrando com uma ação trabalhista contra esse vendedor, né, ele descubra essa venda e ele anule a venda. É possível. Especialmente se a ação, se essa medida judicial for anterior à venda. Então o que o advogado faz nesse processo de auditoria? Ele vai investigar se existem problemas anteriores à venda que podem atingir o negócio. Isso vale para qualquer transação imobiliária, num grau maior ou menor. Vale até para uma locação de imóveis, gente. Então, e o que significa essa auditoria? Justamente isso. O advogado vai fazer uma análise criteriosa de uma série de documentos e certidões para verificar se não existem dívidas, se não existem problemas que podem atingir o imóvel. Problemas, por exemplo, se já não existe uma alienação fiduciária, uma garantia, se não existe algum problema registrado lá no cartório de registro de imóveis, tá? Se o imóvel, por exemplo, a construção desse imóvel está regular, se o imóvel tem habite-se, né? Se a descrição do perímetro do imóvel está em ordem. Por quê? Se eu não olho tudo isso, o comprador pode ter problemas. Problemas para registrar. Registrar o quê? O seu título aquisitivo. E se ele não registra o seu título aquisitivo, ele não é dono de nada. Então é para isso que serve uma auditoria imobiliária. Bom, gostaria de encerrar a aula por hoje, né? E vou chamar aqui o quiz para a gente entender aqui se vocês entenderam alguma coisa do que eu falei.
Questão número 1. A propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador de imóvel, o penhor, a hipoteca e a anticrese são exemplos de A. Direitos objetivos. B. Direitos reais. C. Direitos comerciais. D. Direitos pessoais. A resposta certa é B. Direitos reais. Os direitos reais são todos aqueles que estão listados em lei. Tá? Esses direitos que eu mencionei para vocês estão praticamente todos no Código Civil. Tá? Estão enumerados os direitos reais imobiliários, estão enumerados no artigo 1228 do Código Civil. Portanto, resposta certa, B. Bom, vamos chamar a questão 2. Sobre a propriedade na Constituição Federal, é correto afirmar que a propriedade particular, em nenhuma hipótese, poderá ser usada ou tomada pelo poder público, uma vez que é assegurado ao proprietário o direito de propriedade, de privacidade. B. Poderá, em alguns casos, ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. C. Não está enumerada como uma das garantias fundamentais do cidadão. Ou D. O proprietário poderá fazer ou usar a propriedade como bem lhe aprouver, sem quaisquer restrições, observado o direito absoluto da propriedade perante terceiros. A resposta certa é o item B. Precisamos lembrar aqui que a função social da propriedade, ela serve como uma lente para a gente interpretar a propriedade. Então você, de fato, pode usar e gozar e fruir da sua propriedade desde que você cumpra funções sociais da propriedade. Mas isso não significa dizer que você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, direito da vizinhança, que não é bem função social da propriedade. Você tem que respeitar. Barulho, né? Você não pode fazer barulho na hora errada. Né? Na função social da propriedade, você tem que, por exemplo, num negócio, num comércio, você tem que obter seu alvará de funcionamento para poder funcionar direitinho. Né? Então, quando eu digo que você não pode fazer nada, né? Que fuja à função social da propriedade, isso significa dizer que você tem restrições ao seu uso amplo e absoluto, que é por isso que a alternativa D não está correta. Tá? Mas, por outro lado, a alternativa C também não está correta, porque a propriedade é uma garantia fundamental, está lá no artigo 5º da Constituição. Então, se você é proprietário de um imóvel, você vai ser protegido, desde que você cumpra a função social da propriedade. Tá? E por fim, a alternativa A, tá? Também está errada, porque existem algumas circunstâncias em que o poder público pode sim entrar, né, e desapropriar um imóvel, e tomar o seu imóvel. Por exemplo, se o seu imóvel estiver ameaçando ruína, ou estiver numa situação precária a um ponto que não possa mais ser usado, vai ter uma intervenção do poder público para evitar riscos à saúde da própria proprietária ou da população. Quando, por exemplo, o poder público tem interesse em algum imóvel para desenvolver alguma atividade que seja importante ao poder público. Vamos desapropriar um conjunto de imóveis aqui para fazer uma praça. Né? É possível, nesses casos, o poder público ir lá e desapropriar o imóvel. Existem garantias de que o poder público tem que indenizar corretamente o proprietário deste imóvel. Então, desapropriar não significa confiscar. Né? Haverá indenização adequada. Essa é uma das maiores discussões num processo de desapropriação. Se discute o valor do imóvel efetivo. Né? Mas é isso. Vamos então para a questão número 3. A transmissão da propriedade imóvel só se opera quando ocorre A. O registro do título aquisitivo no competente cartório de registro de imóveis. B. A escrituração pública do compromisso de venda e compra. C. Mediante lavratura da escritura pública de venda e compra. Ou D. O registro do título aquisitivo no competente cartório de títulos e documentos. A resposta certa é a alternativa A. Porque, conforme mencionei exaustivamente na minha aula, você só se torna dono de um imóvel quando você registra o seu título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. Bom, dou por encerrada a primeira aula. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos basilares
do direito imobiliário, né? Espero vocês na segunda aula, em que eu vou tratar sobre locação de imóveis. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.